Recurso ordinário 8.924, sendo relator o eminente ministro Arnaldo Versiani, procede de Florianópolis, Santa Catarina. O recorrente é João Alberto Pisolati Júnior. O MP é o recorrido. Senhor presidente, na verdade é questão de ordem, no sentido que o tribunal já decidiu que o caso dele nós já julgamos no ano passado, o recurso ordinário. Acredito que o tribunal esteja lembrado. Eu vou fazer apenas um resumo, senhor presidente. Sim. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina julgou procedente a ação de impugnação formulada pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o pedido de registro de candidatura de João Alberto Pisolati Júnior, candidato ao cargo de deputado federal. Veio o recurso ordinário do candidato e este tribunal, por maioria, deu-lhe provimento. A única questão que foi objeto da impugnação foi a inelegibilidade da nova linha L da lei complementar, porque o candidato teria uma condenação por improbidade administrativa não transitada em julgado. Sobreveio, então, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e o relator, ministro Carlos Aires Brito, ele determinou na linha de que alguns ministros têm feito isso lá no Supremo, ou seja, ao invés de dar provimento de logo ao recurso extraordinário, tem determinado o retorno dos autos a este tribunal para que exerça o juízo de retratação. Isso foi bastante discutido na nossa questão de ordem. Bom, após a interposição do recurso extraordinário, Valdir Colato interveio já lá perante o Supremo Tribunal Federal, sustentando seu interesse jurídico no feito, uma vez que ocupa o cargo de deputado federal, figurando na condição de suplente de coligação integrada por seu partido, PMDB, etc. Ele diz que se deferirmos o registro do candidato João Alberto Pisolati, ele perderá a sua vaga. Além desse pedido, também houve outro de outro deputado, em petição de folha. As tais, o Dacir Zonta, deputado federal, postula seu ingresso no feito na condição de terceiro interessado ou na condição de assistente simples, com fundamento no artigo 50 do Código de Processo Civil. E na mesma linha do outro, diz que se for deferido o pedido de registro do candidato João Alberto Pisolati Júnior, sua vaga estará ameaçada. É o breve relato, senhor presidente, e já passando ao voto, eu digo que eu defiro... Excelência, boa noite. Eu poderia, só uma questão de ordem? Já é uma questão de ordem? Uma questão de ordem na questão de ordem. Eu gostaria de saber, né, se eu poderia fazer sustentação oral neste caso. Não, nós, inclusive, decidimos na sessão em que adotamos essa sistemática que não haveria sustentações orais nesse tipo de procedimento que adotamos. Okay. Muito obrigado. Só mais um ponto, por favor, Excelência. Eu gostaria de deixar claro que, neste caso, não se trata de ficha limpa. Não se está discutindo... Seria interessante primeiro ouvir o meu voto, né, para depois, então, eventualmente, se surgir alguma questão de fato, pedir eventuais esclarecimentos. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente, então eu digo no meu voto, inicialmente defiro o pedido formulado às folhas tais por Odacir Zonta, deputado federal, de ingresso no processo na condição de assistente simples do Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 50 do Código de Processo Civil, considerando seu interesse no deslinde do recurso ordinário, tendo em vista que eventual decisão poderá ensejar a alteração do quociente eleitoral com reflexos na vaga por ele assumida. Depois eu faço referência ao que o tribunal decidiu na questão de ordem e digo o seguinte: o pedido de registro de João Alberto Pisolati Júnior foi impugnado pelo Ministério Público Eleitoral com base na inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha L da Lei Complementar 64, acrescida pela Lei Complementar 135, que eu transcrevo que é a improbidade administrativa. O Tribunal ACO indeferiu o registro do candidato, por entender estar ele inelegível, com base na hipótese de inelegibilidade arguída pelo Ministério Público, em razão de condenação por ato doloso de improbidade administrativa decorrente de decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ainda não transitada em julgado. Eu, então, em seguida, senhor presidente, transcrevo o voto condutor do acórdão recorrido do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina para dizer que o Tribunal de Santa Catarina se baseou em improbidade administrativa decorrente de decisão não transitada em julgado. E digo, sucede que o Supremo Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário, o relator ministro Gilmar Mendes, ocorrido entanto, decidiu que a Lei Complementar 135 não se aplica às eleições de 2010. Em face disso, deve ser retratada a decisão deste tribunal que manteve o indeferimento do pedido de registro com base na inelegibilidade da Lei Complementar 135. Por sua vez, Valdir Colato e Odacir Zonta
postulam a manutenção do indeferimento do pedido de registro ao argumento de que a condenação em ação civil pública, noticiada na impugnação de registro do Ministério Público, teria transitado em julgado, estando o candidato impugnado com os direitos políticos suspensos antes mesmo da formalização da candidatura. Alegam, assim, que o candidato não preenche a condição de elegibilidade do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal, razão pela qual o caso não se amolda à hipótese da repercussão geral decidida no Supremo e consistiria em questão de ordem pública a ser enfrentada pelo TSE. Não obstante tais argumentos, reafirmo que a impugnação do Ministério Público Eleitoral foi fundada apenas na inelegibilidade do artigo 1º 1L da Lei Complementar 64, na redação da Lei Complementar 135. Desse modo, não é cabível pretender a análise de eventual suspensão dos direitos políticos e, por via de consequência de falta de condição de elegibilidade, ainda que fundada no mesmo fato suscitado na impugnação, uma vez que essa questão deveria ter sido objeto de específica impugnação ao pedido de registro, já que os candidatos também eram legitimados para tal fim. Caso se entenda possível, neste momento, permitir que candidatos, invocando mero interesse em decorrência da validade dos votos do candidato impugnado e eventuais reflexos decorrentes, reabram a discussão sobre outras questões associadas ao registro de candidatura do recorrente, se estaria concedendo a eles novo prazo para impugnar o referido registro, o que não pode ser admitido. De outra parte, não procede o argumento de que a questão seria de ordem pública, ou mesmo que caberia de ofício ao julgador conhecer dessa matéria. A esse respeito, destaco o trecho do voto do ministro Peçanha Martins do julgamento do recurso especial 23578, aspas. Não poderia ainda o tribunal conhecer da inelegibilidade de ofício, porquanto essa competência se restringe apenas ao juiz que aprecia originariamente o pedido de registro, e não aquele que aprecia a matéria em grau de recurso. E ainda cita uma outra decisão do ministro Luiz Carlos Madeira. E prossigo, senhor presidente. O conhecimento, portanto, de eventual questão sobre suspensão de direitos políticos acarretaria supressão de instância e manifesto cerceamento de defesa, pois, além de não debatida perante o tribunal de origem, o próprio acórdão recorrido afirmou que a condenação por improbidade administrativa ainda não havia transitado em julgado. Pelo exposto, senhor presidente, voto no sentido da retratação da decisão do tribunal, afastando a aplicação da Lei Complementar 135 e de dar provimento ao recurso ordinário, a fim de reformar o acórdão regional e deferir o pedido de registro de João Alberto Pisolatti ao cargo de deputado federal. É como voto. Estão todos de acordo? Eu só queria fazer uma consideração. Eu estou de acordo com o relator, mas apenas considerar o seguinte. Eu tive um processo aqui, de que fui relator, um recurso, e que o tribunal confirmou a minha decisão monocrática, eu não estou lembrando o número agora, em que, no momento da diplomação, não havia dúvida alguma de que o eleito estava com os direitos políticos suspensos. E o juiz se recusou a dar a diplomação. Então, eu entendo que realmente não é o momento de examinar isso aqui, mas caso haja uma impossibilidade de diplomação, o juiz poderá. Se for o caso. A rigor, nós estamos em sede extraordinária e, eu diria, né, em atuação excepcional, que só nos resta a retratação diante do pronunciamento do tribunal. E aí, quanto ao registro, teria o que o relator apontou, que seria o aditamento à impugnação. Porque nós estamos ainda em sede de recurso eu acho mas até... o que está havendo é isso. Claro. Quer dizer, o que se quer aqui é, na verdade, modificar a causa de impugnação do pedido de registro, para dizer, porque a causa de impugnação era uma só, condenação por improbidade administrativa não transitada em julgado. E agora o que se quer é dizer que ele não estava inelegível. Ele estava, na verdade, com seus direitos políticos suspensos, porque aquela decisão já havia transitado em julgado. E não é possível mudar nesses termos. Se ele está com os direitos políticos suspensos, não só existe essa possibilidade, como, inclusive, é caso até de comunicar eventualmente à Casa do Parlamentar, a Casa Parlamentar, se ele eventualmente estiver com os direitos políticos suspensos, mas não é nessa sede agora. E principalmente nós não podemos, nesse juízo de retratação, ficar largando, né? Isso aí é para isso. Julgou com base nisso, o Supremo mudou, a gente só vai adaptar e acabou. Quer dizer, começar agora a entrar com outros assuntos aqui, isso não acaba nunca, né? E não cabe, né? De acordo. Pois não. Todos estão de acordo? Então, exerceram o juízo de retratação, deram provimento ao recurso
e determinaram, enfim, a elegibilidade, ou reconheceram a elegibilidade. Deferimos o registro. Deferido o registro. Deferido o registro do, no caso, recorrente, não é? Isso.